Bom dia, ou melhor, ótimo dia. Melhor que bom. O Manhã do Rony está no ar e eu estou muito bem acompanhado por você. Hoje tem assunto para você, para mim, para todos nós. Eu sou botânico, vocês sabem, e falar das flores é a minha paixão. Melhor ainda é dividir com um florista e paisagista, o Roberto Rabelo, que já vai estar aqui com a gente. Minha convidada sabe o que eu estou falando, porque além de ser completamente engajada em assuntos do meio ambiente, ela é filha de um engenheiro florestal, Priscila Fantin. Ela vem contar tudo sobre a vida, sobre a carreira, enquanto nós saboreamos os empanados deliciosos do meu brother, o chefe Edu Caristo. E ontem, dia 18 de outubro, foi Dia Mundial da Menopausa. Esse assunto de extrema importância que a doutora Alessandra Torossian, ginecologista, vem esclarecer com maestria. Olha, se eu posso te dar um conselho, ele é um conselho simples, presta atenção. Fica com a gente, não desgruda nunca mais. Aproveite e mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Você sabe que é o 11, aqui em São Paulo, 99131-1594. 99131-1594. Vale pergunta para o chefe, vale pergunta para o paisagista, vale pergunta para o ginecologista, para todo mundo. Pode mandar desde já que nós vamos responder. Fechado? Então tá bom. Vamos lá. Manhã do Rony no ar. Aí. Ó. Olha só o visual que esse cara fez aqui. Dá uma olhada. Você é insuportável. Como é que está, Edu? Tá bom, velho? Tô bem. Bem, você? Obrigado. Tudo bom? Dá uma olhada aqui, ó. Isso é um visual maravilhoso. E essa obra aqui tem um criador, que é o chefe Eduardo Caristo, que ele entende de gastronomia desde a infância, desde pequenininho. Não é? Nós vamos bater um papo com ele e saber o que está acontecendo aqui. Estou sabendo que tem empanada, é verdade isso? Tem não? empanado. Temos empanado de frango e diversas formas, que é muito legal, que ajuda muito a dona de casa quando está naquela correria que o negócio desandou, porque ela não tem o mise en place pronto, não tem os ingredientes separados. O que eu faço? A gente ajuda aqui. Tem alguma regra do fazer um belo empanada? Ah, tem, né? Tem uns segredinhos que é legal que a gente vai contar hoje, que é bacana. Você passar ela um pouquinho na farinha de trigo primeiro, passa no ovo e volta com a outra farinha, que aí você pode escolher as diversas farinhas que nós trouxemos aqui, que vai Pode ficar fazer muito empanada legal. com qualquer carne, não? Com qualquer carne, com qualquer carne. Mesmo aquelas estranhas, tipo fígado, essas coisas? Sim, o fígado empanado é maravilhoso, né? Ah, minha avó fazia muito, E eu porque... gosto. E enganava a gente, inclusive. Ela falava que era filé mignon, e a gente criança comia. não gosta, né? Mas era muito legal. Mas Tem dá uma sim. história também que o cream cheese também serve para fazer o recheio da empanada, é verdade isso não? Dá, mas precisa de uma técnica um pouquinho mais apurada. Esse né? seu dá foi uma coisa assim meio... Acho que não, Dá, né? mas não fica assim tão bacana, porque é um creme de queijo, vai derreter Vai na hora derreter, de fazer o tá. empanado, e aí se você não tiver a técnica apurada, pode dar problema. Eu sugiro outras técnicas mais fáceis e que dá uma crocância perfeita no nosso frango também, fica muito legal o empanado. E tem umas histórias aí também, aqui na América Latina, né? Porque não é uma coisa muito nativa aqui do Brasil, mas umas empanadas estranhíssimas de peixe. Peixe. Você já comeu empanada de peixe? Eu já comi empanada de peixe. Eu particularmente não gosto muito de empanada de peixe, que eu acho que perde um pouco do sabor, né? Não fica legal. Também. Por isso, já perguntei isso meio, né? Eu não gosto muito. Não, Eu acho que o peixe é uma carne delicada, é uma carne extremamente saborosa. Não dá para você jogar um empanado nele, porque aí vai perder um pouco daquela textura macia do peixe. Claro, né? claro. Então eu não gosto, mas respeito quem goste. Que parte do frango você usa fazer empanada? Eu usei o peito, usei o sassami, que hoje é uma carne mais barata, né? Que chega de fácil acesso a todo o público hoje, Porque né? vai ser empanado mesmo. Tudo bem, os ingredientes têm que ser de primeira grandeza, está tudo certo, sim, mas sim. não vai exagerar e fazer o topo de linha, Não. porque não tem sentido. Eu acredito, Rony, que assim, a parte do produto, se você conseguir pegar o produto, por mais simples que seja, e você conseguir agregar a ele alguma técnica diferente, alguma coisa diferente, como um tempero diferente que você coloca aqui, que nem aqui nós colocamos limão pepper, que vai dar um saborzinho diferente nele. Precisa marinar, não?
Eu deixei ele na marinada só do azeite e do limão pepper, mais nada. Mas tem aqueles que gostam de fazer aquele charme, que aí pode usar cerveja, por exemplo, quem quiser. Pode usar vinho, quem quiser. Também um vinho branco, fica legal, fica muito bacana, né? E aí você consegue trazer um produto que é simples, ficar extremamente requintado. Ó, Comida meu pai... a gente come com os olhos, né? Ah, sim. Estou vendo ali uma coisinha meio um vegetalzinho rolando ali. Meu velho, meu pai, era vegetariano. Não que ele tivesse algo contra quem é onívoro, quem come tudo, não. É porque ele tinha, de fato, um problema sério de rejeição física, química, sei lá o quê, a carne animal, né? Hoje tem tanta coisa, é lactose, hoje é sei lá, glúten. Meu pai tinha carne animal. E ele, tudo com ele tinha que ser na base do vegetal. Só que eu nunca comi uma empanada para vegetariano. Tem? Temos empanado para vegetariano. O que você usa dentro? Então, o que a gente usa? Sabe a folha do peixinho? Que é uma maravilhosa. Sei, maravilhosa. Claro. O peixinho empanado com uma pastela, que é água com farinha, apenas. E uma fritura, ela fica crocante, fica um sabor e dá o sabor do peixe, né? Então, para quem tem justamente essa intolerância, eu acho que é uma boa dica que fica aí, que o peixinho, vegetal, água, farinha, não tem como errar. O diretor me fala, te apresentar aqui, esse aqui é o meu diretor. Prazer. É Igor Petrauskas, o nome dele. Tudo muito Está me prazer, passando Igor. pelo telefone que uma moça chamada Thalita, de São José do Rio Preto, está passando para ele lá, em WhatsApp, uma pergunta que eu acho que é interessante. Ela pergunta se fazer um empanado no forno, se é a mesma coisa do que você fazer frito. Não fica, né? não fica. A textura fica diferente, porque a temperatura do óleo, ela atinge muito mais calor do que a temperatura do forno. E não vai dar a crocância que precisa, vai ficar esbranquiçado, aparentemente fica feio. O resultado dá, sim, mas não fica bonito. Como é o nome, Igor, dessa moça de Osasco? Camila de Osasco está perguntando se pode fazer numa fritadeira elétrica. Podemos, é o mesmo processo do forno. A fritadeira elétrica é o mesmo processo do forno convencional. Dá certo, mas também não vai ficar com aquela aparência. O que as empresas de alimentícias usam, que a gente costuma usar, né, ver nas nossas casas, é que eles têm uma técnica de pré-fritura antes. Então aí já tem o óleo embutido ali naquela pré-fritura e aí quando vai para o forno, para a fritadeira elétrica, aí ela dá aquela crocância, fica com aquela cor bonita, né? E é uma técnica que eles usam e que não contam, mas tá lá. Como é o nome dela? Helena, que você falou? Elaine, de Santa Lúcia de São Paulo, quer saber o seguinte. O que ela quer saber? Se há uma diferença entre milanesa e empanada. Bom, essa comidinha está enchendo seus olhos? Os meus também. Porque o chefe do Cariço está caprichando. E eu vou caprichar na pergunta. Primeiro, a resposta. Da Elaine de Santa Lúcia, São Paulo. Não tem, Elaine, não tem diferença. É a mesma, apenas o dialeto que muda, porque o processo, a técnica aplicada é exatamente a mesma, né? Milanesa, empanado, é exatamente a mesma técnica. Agora, tem o empanado, que são aqueles salgados argentinos. Tipo um pastel. Que é um pastelão. Eu não sei se de repente seria essa a questão que ela estava levantando, mas aí são produtos completamente diferentes, né? Aqui, não. É sobre isso aqui mesmo. Então, passar sim, no ovo, na farinha e tal. O processo é o mesmo, passado no farinha, Nachos. ovo. Isso aqui é salgadinho, isso vem num saquinho que a gente compra, ou não? Sim, esse mesmo. Mas você faz? Faço. Fiz uma vez para o meu filho fez uma festa de aniversário, ele pediu uma festa de aniversário. Ele falou, pai, eu quero uma comida, eu quero uma festa mexicana. Eu falei, poxa vida, nós somos de italiano. Milho, farinha de milho, água e aí vem páprica, pimenta, sal, né? Aí você faz uma massa, passa o segredo para deixar ela nessa crocância é passar no cilindro de massa. Cilindro de massa. Tem cilindro de... Passou no cilindro de massa, ela vai ficar com uma textura... Exatamente, ela vai ficar muito fina. Você corta ela, óleo quente, põe no óleo quente e manda bala. Vai ficar perfeito. Ótimo. Muito legal, muito legal. Bom, vamos imaginar que eu não tenha ovo em casa. Aqui você tem ovo aqui.
Como é que eu faço para empanar? Já aconteceu comigo. já aconteceu comigo. E aí tem uma técnica diferente, né? Que a gente pode usar a água gelada e farinha de trigo. Todo mundo tem em casa, água gelada, farinha de trigo, todo mundo tem em casa. E a gente forma uma pastela. Ela substitui o ovo com perfeição e melhor, hein? Fica muito mais crocante ainda do que o ovo. O ovo porque ele vai espumar, fica porque o ovo espuma no óleo, né? Por causa da clara, ele vai espumar, vai fazer aquela espuma grande na frigideira, não fica legal. A pastela, que é a água com farinha, perfeito. Se você quiser, você ainda pode até dar um capricho a mais. Exatamente. Você pode colocar um pouquinho de tempero, coloca um sal, coloca um orégano, coloca umas ervinhas aí. Perfeito. Resolvido. Passa nela, passa na farinha que você quiser e mande aqui te fa bene, velho. Ó, presta atenção, ontem, dia 18, foi o Dia Mundial da Menopausa. Você tem dúvida? Você pode mandar. Nós estamos recebendo aqui. Eu estou recebendo, junto com você, a doutora Alessandra Torossian, que trouxe vários elementos para esclarecer tudo o que a gente precisa, ou você precisa saber. Obrigado, querida. Muito obrigado por ter vindo, porque ainda tem uma outra história. A nossa repórter, que é a Paola Preto, ela foi às ruas buscar maiores, vamos dizer, dúvidas que a população tem sobre o assunto, que, acreditem, ainda é um tabu para 69% das mulheres. E, além disso, 55% delas enxergam a menopausa como uma deterioração do corpo. Já falamos, inclusive, isso em off, que não é nada disso. Mas vamos ver. Obrigado, Alessandra, por ter vindo, querida. Eu agradeço o Você convite. tem o nome da minha filha. Eu acho esse nome muito lindo, eu que escolhi. Tudo bom? Tudo ótimo. Bom, nós conversamos muito ali em off, né? E, de repente, você disse, vamos esclarecer essa história de que a mulher menopausada murchou. E que não é nada disso, né? Nada disso, não concordo. Acredito que é uma fase difícil da vida da mulher, né, Rony? No sentido das alterações hormonais, físicas, psicológicas, tudo isso envolve a menopausa, assim, né? Mas não precisa ser vista como uma forma trágica, né, como uma turbulência tão grande assim. A gente tem hoje muitos tratamentos, tanto naturais quanto hormonais, para conseguir dar uma qualidade de vida bacana para a mulher nessa etapa, né? Vamos explicar para as bonitinhas que estão nos assistindo o que é de fato a menopausa. Menopausa é uma data, simples assim. Então, é o período que você vai apresentar a menstruação, na verdade, ausente por um ano. É isso. Então, a partir de um ano que não tem nenhum sangramento vaginal, você entrou na menopausa. Mas, Rony, o que acontece? Muitas mulheres não sabem isso, que antes desse período existe a perimenopausa, que pode acontecer até 10 anos antes da data realmente que não vai ter mais menstruação. E se estender no pós-menopausa. Então, a gente calcula uma média de 20 anos de alterações hormonais que podem acontecer. E esse nome a gente dá de climatério. Então, existe essa confusão que eu achei legal de trazer, né? Para a gente entender que é menopausa, ausência de menstruação por um ano. Antes disso, está irregular, não desce tanto, tem mês que desce 2 vezes. Esse período se chama climatério e um dia você vai chegar na menopausa nessa fase. O que aconteceu com a minha bonitinha. Né? Que, como eu te falei, ao contrário do que todo mundo diz, fez uma reposição hormonal e o tio Rony teve que comparecer firme. Até hoje. Ai, exatamente. Alessandra. A reposição ajuda, é uma grande aliada. Ajuda também. Grande aliada. Se bem indicada, Sim, é importante claro, a gente claro. pensar nisso também, né? Porque existem contraindicações, nem todas as mulheres podem utilizar a terapia de reposição hormonal. Então, se tem um histórico de câncer de mama, de endométrio, ovário em você mesma, né? Ou alguns cânceres de mama até na família. Se fuma, se tem pressão alta, algum problema vascular, trombose. Então, a lista é bem grande, problema no fígado, não pode usar terapia de reposição hormonal. Então, tem que tomar cuidado e ir no médico para avaliar. Muito bem, vamos ver o que a Paola, a nossa querida Paola Preta, aquela linda repórter aqui do Manhã do Rony, resolveu trazer para a gente. Ela tá entrevistando um monte de gente na rua com dúvidas que nós vamos tentar responder aqui. Fala, Paola. Bom dia, Rony. Bom dia para você aí de casa também. Olha, vim de novo aqui para as ruas da cidade para saber o que a mulherada tem de dúvidas sobre um assunto muito importante que é a menopausa. Vou aproveitar que a doutora Alessandra está aí no estúdio com você e eu tenho certeza que ela vai esclarecer todas as dúvidas. Bom dia, Rony. Bom dia, doutora Alessandra. A minha pergunta é o seguinte: como eu posso tratar de forma natural a menopausa?
Bom dia, Celeste. É uma ótima pergunta. A gente trouxe aqui alguns exemplos de alimentos que podem ser utilizados de forma natural para amenizar os sintomas que a menopausa apresenta. Então, um deles, o mais conhecido e que a gente chama, na verdade, é uma classificação de alimentos, chama fitoesteroides. Eles têm na estrutura uma substância que chama isoflavona e ela tem uma estrutura parecida com o estrogênio. É simplesmente, basicamente, o hormônio mais comum e mais intenso que a gente está perdendo na menopausa. Então, a maioria dos sintomas, elas acontecem por conta da perda do estrogênio. Então, alguns alimentos são nossos aliados, o principal deles é soja e derivados. É muito interessante ter um consumo de 50 microgramas por dia, mais ou menos, a gente percebe uma melhora. Sementes de linhaça também é muito interessante, que consiga consumir 5 gramas por dia, mais ou menos. É um ótimo aliado também que tem isoflavona. Tá tudo aqui, a gente trouxe para mostrar para vocês. A semente de linhaça é legal colocar numa fruta, no iogurte, dá para introduzir bastante em muitos alimentos durante o dia a dia. Outros alimentos que não têm a isoflavona, mas também são interessantes, o chá verde, porque ele ajuda a combater a osteoporose, né? A mulher que entra na menopausa, ela tem mais chance de desenvolver osteoporose ou de perder a massa óssea mesmo, então é uma bebida que ajuda bastante, assim como os alimentos verdes escuros, os vegetais, né? Rúcula, brócolis, a própria escarola, tem bastante alimento que ajuda nisso. Eu vi uma bobagem ou coisa séria, você vai desmistificar isso para mim, que no Japão, como é muito comum soja, todo mundo usa soja, que as mulheres tendem a ter a menopausa muito tardiamente. Tardiamente. É fato mesmo. isso? É fato isso, justamente porque ela ajuda a repor o estrogênio de uma forma natural. Então, esse estrogênio fica mais tempo no corpo da mulher e a menopausa pode acontecer um pouquinho depois. Mas, Paola, fala. Bom, doutora Alessandra, eu gostaria de saber o que eu posso fazer para estar melhorando aquela sensação de calor imenso que a gente sente e se isso realmente é um sinal de que eu estou na menopausa. É o tal do fogacho? É o tal do fogacho, que vem uma quentura do nada, lá de dentro, e que realmente traz um desconforto muito grande para as mulheres. Então, Roseli, ótima pergunta, sim. Pode ser um dos sinais que você está começando esse processo. Se você ainda menstrua, é aquilo que eu expliquei antes, tem o climatério. Então, pode acontecer um pouco antes de não ter menstruação. Mas é um dos sinais que a gente percebe, sim, que acontece. E dicas básicas que a gente pode ter até numa mudança de hábito de vida. Então, usar roupas mais leves, um tecido de algodão mais levinho, ingerir muita água, no mínimo 2 litros de água por dia, ter sempre perto, se conseguir, né, uma água gelada, água de coco ou um suco de fruta cítrica também ajuda muito, porque ele inclusive tem antioxidante. Então, a vitamina C é excelente para as mulheres que estão na menopausa. Sentiu que vai começar aquele calorão, é importante, se tiver um lugar que está muito cheio, tem um cantinho ali que seja mais arejado, também se encaminha para aquele lugar para esperar essa onda passar. E uma coisa que é muito legal, Rony, que a gente viu em estudos novos, as mulheres que estão fazendo yoga, meditação, algum exercício respiratório que lida um pouquinho com a ansiedade dessa fase, diminui demais a taxa de fogachos. Dá para controlar um pouquinho melhor quando está sentindo. Interessante. É muito bacana. Fala, Paola, mais. Doutor, eu gostaria de saber por que esse ganho de peso repentino na menopausa e essa falta de disposição que a gente tem, acorda mais desanimada. É estranho essa sensação na menopausa. Sim, Rosana, essa sensação acontece também. Antes até da gente comentar sobre tudo isso, tem muita coisa que acontece na menopausa, né? E nem todas as mulheres apresentam todas essas alterações, né? Mas o desânimo, o cansaço e esse aumento de peso é algo que a gente percebe sim. Por quê? O estrogênio, que é aquele nosso aliado, né? Ele está presente em muitos tecidos do nosso corpo e principalmente também na parte da região de tecido que tem a ver com o metabolismo, com gordura. Então, normalmente, se você está consumindo, tem uma dieta que você sempre consumiu, mas na menopausa, o metabolismo está mais lento e a gente não precisa de tanto alimento, tanta caloria assim, a gente queima menos energia, perde mais massa magra. Então, o fato de você ter sempre se alimentado de certa forma e entrando na menopausa continuar assim, pode ser uma das coisas que leve ao aumento do peso. E o peso fica mais incômodo porque a região que ele se acumula vai ser na região abdominal. Antes disso, a mulher tem um pouco mais de acúmulo nos bustos, no quadril e passa a ser na região abdominal o acúmulo da gordura. A parte que você comentou realmente aí de ficar desanimada, de sentir essa questão, vem muito por conta também da testosterona, que também baixa, né? Não baixa só o estrogênio, é progesterona, testosterona
Então, pode trazer esse desânimo, além do contexto que a gente estava conversando antes, né, Rony, que a mulher está inserida nesse momento, né? Ainda trabalha, às vezes está cuidando de alguém mais velho da família, os filhos também estão ganhando uma certa independência das mulheres que têm filho, como está o relacionamento com a parceria, isso tudo está dentro desse contexto, dessa fase da mulher. Então, o desânimo também pode vir dessa carga emocional que fica mais difícil mesmo, né? Claro. Falta de sono, outras coisas que Claro, acabam acontecendo. Tem mais, Paola? Eu já passei pela menopausa e fiz reposição hormonal, só que eu descobri, depois mudando de médico, que eu tinha feito reposição por mais tempo do que eu deveria ter feito. O que a gente pode fazer nesse caso, né? Quando que a gente ultrapassa algo por não saber que deveria ter parado? Oi, Maria de Lourdes, ótima pergunta, né? A indicação de terapia de reposição hormonal, normalmente ela tem de 2 a 5 anos de limite. Se passou desse tempo, não fique desesperada, né? Existe uma chance, sim, da gente precisar fazer o quê? Exames de rotina, como sempre fez, mas adicionar esses exames junto em parceria com o cardiologista, por exemplo. Já é uma fase que a mulher tem mais tendência a ter doenças cardiológicas e, nesse caso, de ter utilizado a terapia de reposição hormonal por mais tempo, pode existir uma chance maior de evoluir, apresentar, né, um câncer de mama ou problemas cardíacos mesmo. Então, acompanhando com o ginecologista e com o cardiologista todo ano certinho, se encontrar alguma coisa, vai cuidar e vai ficar bem, fica tranquila. Mais uma? Gostaria de saber da doutora se tem algum exame específico ou alguns cuidados depois da menopausa. Oi, Zaida. Olha, exame específico, a gente passa a fazer um exame diferente que chama densitometria óssea. Ele vai avaliar a qualidade do osso. Por quê? Porque o osso perde um pouquinho de cálcio, ele perde a capacidade de colocar o cálcio para dentro dele, ele fica mais poroso. Então, essa massa óssea que é perdida pode levar lá na frente a uma osteoporose. Então, a partir do momento que a mulher entra na menopausa, a densitometria óssea entra nos exames de rotina. Também o acompanhamento conjunto com o cardiologista, porque o estrogênio também está nos músculos, no tecido muscular do coração, dos vasos sanguíneos. Então, é interessante a gente observar em conjunto como anda a qualidade de vida cardíaca da mulher, porque é a fase que as mulheres têm mais chance de ter um infarto agudo do miocárdio. Então, a gente precisa prestar atenção. A gente percebe que 30% das mulheres nessa idade podem apresentar essa patologia, justamente por conta das alterações hormonais. Então, vale a pena fazer esses exames a mais, sim. Brincar com hormônio. É. Tem mais perguntas? Vamos lá. Bom dia, Rony. Bom dia, doutora Alessandra. Eu gostaria de saber se após a menopausa nós corremos riscos de adquirir mais doenças. Sim, Boa adquirimos. pergunta, hein? Adquirimos, justamente por conta do estrogênio, nosso querido, né, famoso, coitado, ele sofre aqui, estar ausente dos tecidos principais, a gente pode, sim, observar um aumento do índice glicêmico, então aumenta o açúcar no sangue, porque existe uma resistência à insulina um pouco maior nessa fase, aumenta a chance de ter doença cardíaca, doença vascular, colesterol pode aumentar um pouco também, então a gente precisa ficar atento, porque são as doenças que a gente percebe que são mais comuns nessa etapa da vida da mulher. Por isso, receita clássica, atividade física diária, se conseguir 150 minutos por semana seria ótimo, né? Intercalar, inclusive, Rony, as atividades. Uma atividade que você faça um exercício aeróbico e uma atividade que tem um pouquinho de musculação, porque ajuda também fazer essa, intercalar um pouquinho, né? Seria ótimo e hábito de vida saudável alimentar também. Uma coisa que eu queria falar contigo desde o começo, sobre o seu sobrenome. Uhum. Você é armênia. Sou armênia. Eu tenho profunda admiração pela colônia armênia. Olha só. E acho que foi, de fato, a etnia, se cabe isso, né? Mais sacrificada da história da humanidade. Eu não me conformo com isso. O que os armênios passaram na mão dos turcos é uma coisa para a gente levar para o resto da vida e ninguém fala. Sim. Isso é que me incomoda. A gente vai na luta até hoje para ser reconhecido genocídio, mas ainda não... Foi genocídio, ponto final. Exato. Então, viva a Armênia. Muito viva obrigada. A Armênia. Obrigada pela lembrança. Por ter vindo, agradeço muito, viu? Não mais do que eu, pode ter certeza. Querida, não mais pelo nome obrigada. Alessandra. Foi um prazer. Obrigado, querida. Beijo, querido. Ainda mais que tem um marido que gosta de carro. Então, não é? Olha só. Nós vamos conversar agora sobre outro tipo de beleza, que é feminino também. Flor. Tá bom, muito querida? bom dia, Como é que você tá? Bom dia. Vamos começar sobre a beleza das flores. Você gosta de deixar a casa florida, né? Claro, elas fazem toda a diferença mesmo, mas tem um jeito certo de regar, de expor ao sol, de replantar. Tudo isso
meu brother, o florista e paisagista Roberto Rabelo, vai explicar pra gente. Mas vale a pena acompanhar então, né? Olha o que ele trouxe aqui, ó. Tá vendo? Felicidade de estar aqui no seu programa, Obrigado, com querido. o seu público. Você sabe que a Alice, que é uma telespectadora, ficou sabendo que eu vim até aqui. É que você mandou nas redes sociais isso? Isso. E aí a Alice mandou a planta dela para eu dar uma analisada. Tá. E aí, esta é a planta da Alice, Rony. Aqui, ela é uma Zamioculcas. Depois do nosso intervalo, você Então, vai explicar fiquem tudo. aí. Que é bom ter todo o tempo do mundo. Show. Já, próximo Exato. bloco. Não sai daí, vê lá. Bora trabalhar, tio Vambora, Rony? mas é assim. Bora. Perfeito, tio Rony. Bora, querido. Tio Rony, sabe que Diga. a Alice mandou essa planta dela para nós Sim. avaliarmos, né? Essa planta Zamioculcas. é uma Zamioculcas, que eu particularmente tenho uma intimidade muito grande com ela e é uma planta que eu amo, porque ela é uma planta originária do sul da África. Uma planta de solo Olha que seco. bonita. Ela é uma planta de solo seco, Rony. E eu sempre comparo essa planta com a nossa vida. Que quantas vezes na nossa vida a gente está num solo seco e a gente simplesmente se desanima. E olha a beleza dela, da folhagem. Então assim, a Alice me mandou essa planta, eu tô vendo que as folhas dela estão meio maltratadinhas. Então é importante que a gente dê uma limpeza nessas folhas, tá vendo? Você de casa tem umas zamioculcas que não tá legal, não tá bacana, limpa as folhas com uma flanelinha, faz como a minha avó lá em Peruíbe, passa no café. Conhece essa dica Sim, do café? passar no café. Minha avó lá em Peruíbe, ela faz isso com as plantas dela. Passa no café, aqui, olha, e limpa folhinha por folhinha. Como o nosso tempo é curto, eu avaliando a planta aqui, eu vejo que essa planta, Rony, ela tá apertada nesse vaso. Tá. As pessoas sempre compram as plantas, seja no garden, seja na floricultura, e deixa a planta lá. Gente, é que nem sapato, precisa ser trocado, porque senão fica apertada. A criança vai crescendo, o número vai aumentando. Com a planta, Rony, não é diferente. Então, eu acho que essa planta está explodindo aqui as raízes. Vamos tirar para a gente ver Vambora. se eu estou certo ou errado, Rony? Vambora, deve estar tudo amassadinho aí dentro. Você, como botânico, sabe disso. Olha a situação dela, Rony. Aqui, ó, a gente dá uma apertadinha aqui e retira. Olha as raízes, Rony. Não tem mais para onde ir, Rony. Apertadinho. Tá vendo, Alice? Essa é a questão da sua planta. Tá sem nutrientes, tá sem vitamina, tá sem terra para se alimentar. Então é importante que essa planta seja trocada. Eu trouxe aqui, vamos deixá-la aqui por enquanto. Tá, vamos. Eu trouxe aqui um vaso para fazer o replantio dessa planta, tá vendo? Tá. Então trouxe um vaso, aquele que você tem em casa, maior, porque as raízes dela vão expandir. E aí eu vou fazer uma drenagem. Eu não posso jogar aqui terra direto Claro. e plantar, porque senão a terra vai ficar densa, vai ficar pesada. Então é importante que eu faça uma drenagem. Aí você fala, Rabelo, eu não tenho argila expandida, que é aquela redondinha que a gente coloca no Bota fundo. brita, bota qualquer coisa assim. Tem bloco, Rony? Bora quebrar Quebra tudo, isso Rony? aí, Aqui, ó. olha, quebra tudo, ó. Aqui, ó. Joga bloco, Pronto, tá bem? pronto, já tá Pronto. feita a drenagem. Resolve. Tem brita, aquela pedra de construção. Pode jogar também a brita, que é de construção, certo? Ó, aí faço uma camada aqui. E aí eu coloco em cima dessa camada, Rony, um outro material que é o bidim, que é uma manta. Você em casa tá acompanhando aqui o tio Rony, não tem bidim? Não tem problema. Tem aquela forração, aquele carpete que retirou. Sim, velhinho, que não presta pra nada. Tá? Eu troquei o do quarto, guardei, porque aí eu utilizo, Rony, olha, tá vendo? Não Ó tem, o bidim. Rony, não tem o carpete, tem aquela manta, aquele cobertor todo furado, que já não tá servindo, guarda e usa para você transformar aí nos seus vasos. Porque as pessoas têm o hábito de comprar a planta, Rony, e deixar lá. Não, gente, tem que ter cuidado, tem que ter amor, tem que ter carinho, tem que ter afeto, né, Rony? Lógico. Então, ó, coloco aqui o meu bidim, tá? Que no caso aqui é uma forração que eu estou improvisando, olha. Coloco aqui. Aí eu trouxe uma terra adubada. Só que não é uma terra qualquer, tio Rony. Opa, não é uma terra preta qualquer. Aqui eu coloquei uma mistura. Tá. Aliás, essa terra, eu peguei esse adubo, é esterco de galinha, Tá, que eu misturei. Maravilhoso. Rony, Tem galinha, minhoca, adoro. Rony, não tem melhor. É uma bomba para qualquer planta. Verdade. Esse aqui veio especialmente de um local que eu sei que você ama, que você é fã do Mosteiro da Luz, lá das Monjas. Do Mosteiro da Luz. Fui lá ontem, peguei uma porção para trazer no seu programa. Já tive então, ó, lá. a gente coloca aqui uma porção, tá vendo? Inclusive tá tendo agora a festa de Frei Galvão lá, viu? Mandaram te convidar. Sei. Tá lá no Mosteiro da Luz. E aí vamos aqui mudar a planta. Fiz uma camada, coloco minha plantinha aqui. Olha como ela vai ficar feliz e linda a sua planta, Alice. Preencho, tá? Com o restante de terra adubada. Olha aí, ó. Olha, agora sim, ela tá Posso com pegar espaço. com a mão, Rony? Porque eu gosto disso aqui, ó. Você Ó, pensa que eu faço Eu como? gosto disso aqui, de sentir a Já viu terra. botânico, Ó, fazer isso as aqui, ó. coisas com... Tá vendo?
com Isso aqui, ferramentinhas. Não, a gente usa Essa a mão mesmo. planta, ela vai se desenvolver, Rony, vai ficar maravilhosa, vai ficar linda. Aliás, acho que o pessoal aí de casa já deve estar babando, as suas bonitinhas que estão de plantão. Pode mandar beijo? Quero mandar pra Vanessa. Vanessa Brugrinoli. Minha amada Vanessa. Tá te assistindo. Beijo, meu amor. Sabe quem mais também? A Miriam, Olha que é louca coisa. por você. Adoro ela também. Quem mais? A Carla Bola, A minha Carlinha chefe, Bola, minha sobrinha, amada. também te mandou um super beijo. E minha fada madrinha, Dudu Pacheco. Dudu! Tá te acompanhando, Dudu Pacheco, tá te Só acompanhando. temos amigos comuns, Só então. estão todas aí acompanhando. Um beijo para todas vocês, viu? Agora vamos falar dessa planta em especial, que eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Essa planta é da família das aráceas. Correto. Vamos dizer, vou dar um exemplo de uma arácea bem conhecida, que é o Comigo Ninguém Pode. Que é maravilhoso também, folhagem linda. Só que é tóxica. Exatamente. Então, não vai mastigar essa planta. Todo mundo fala que ela traz dinheiro, os bancos estão cheios dessa planta, que ela traz dinheiro, prosperidade, tudo bem. Mas não come, não. Pra você ficar próspero por dentro, não vai acontecer isso, não. Se ela traz dinheiro pra quem tem, eu não sei. Agora, pra mim, ela traz. Porque o que eu vendo dessa planta, Rony, você não tem noção. Ai, que maravilha. Ai, que maravilha. Ó, preenche bem aqui. E aí, se você quiser, você pode fazer aqui um acabamento com pedrisco branquinho pra ficar bonito. Ou mesmo com cascalho, né, Rony? Vamos falar que também do fica local incrível, fica maravilhoso. O local, tá? que é importante, né? Essa planta, ela vai bem tanto em ambiente interno como ambiente externo. Tá, Rony? Então, assim, você pode ficar... Mas só rachado em cima dela não é Sol legal, rachado. Menino, a Miriam A1, que é sua Sim. telespectadora e também minha amiga, tem no apartamento dela no Guarujá sol de 40 graus. A dela tá a coisa mais maravilhosa, Ai, que beleza, Rony. que beleza. Tá? Porque como ela é uma planta do sul da África, ela é de solo seco, Sim. tá? Não é uma planta que precisa de muita água. Tá? De quanto em quanto Semanalmente, tá? Uma jarra de água semanalmente já é o suficiente para suas ameucucas ficar linda e maravilhosa. E posso te falar, você ainda vai conseguir tirar mudas para ainda ofertar para as amigas. Rapaz, olha o que eu estou ouvindo aqui. O que você está ouvindo? Diretor, fala de novo. Como é o sobrenome da moça? Alexandra? Alexandra? Sim, como é o nome dela? Será que é alguém que eu tô devendo, gente? Tá aqui cobrando, Rony? Tá na Polônia assistindo. Na Polônia, meu Deus do céu! É nós na fita. Que delícia ter esse carinho, né? Assistindo Polônia, a gente Rony. na Polônia. Que coisa bacana, boa, um beijo pra ela. Obrigado, Alessandra. Bom, então a rega é, pelo menos, semanal. Semanal. Porque dá para ter planta bonita em casa. Dá para ter planta bonita em casa. E, por exemplo, essa é uma planta de chão, mas você viu a variedade de plantas pendentes que eu trouxe? Olha que bonito isso aqui, gente. Olha isso. Manda um abraço pro meu parceiro Hideo Takagi, que produz as plantas mais maravilhosas. Deve ser dinamarquês ele, né? Não. Hideo Takagi-san. Assim, Takagi-san, isso. Tá lá na flora da Takagi. Olha que maravilhosas que estão essas plantas, Rony. Lindas. Ô, Rony, eu sei que você tem muitas plantas em casa. Tenho. Né? Você tem uma variedade gigante. Na verdade, a sua casa é uma mata virgem, né, Rony? Não é? Quase isso. Agora, você sabe que através da minha amiga Lu Barbosa, sim, Lu, durante minha amiga também, toda essa loucura da pandemia, eu fiz uma ação com os produtores de flores, que estava todo mundo perdendo os seus campos de flores. É verdade. E aí, muito por acaso, que na verdade não foi um acaso, foi o destino, eu falei, bom, conversando com uma produtora que estava deprimida, né, no auge da pandemia, porque estava perdendo as flores, ela me ligou um dia falando que estava deprê e tal. Eu falei, olha, traz uma Kombi de flores aqui para minha casa, que eu vou comercializar. Eu moro aqui em Pinheiros, um quintal enorme, e coloquei lá essas flores. E aí o Lu Barbosa falou, Rabelo, vamos mandar umas orquídeas pro Rony? Você mandou. Mandei Recebi. Rony, você divulgou pra gente. Foi bombástica a ação. Na verdade, foi um verdadeiro milagre na minha vida. Não, e hoje eu tô aqui para te agradecer. Não. Em nome desses produtores, pela sua generosidade, por sua gentileza. E dizer, o que você vai fazer hoje, quando acabar o programa? Eu tenho ainda uma gravação para fazer. Tem? Mas depois da gravação, todas essas bonitinhas serão suas companheiras, porque é todas tuas. Tá? Um presente nosso para você, pelo querido. carinho. Tá bom? E a gentileza. Obrigado. Vai ter bastante trabalho lá, querido. Rony. Chegando mais para sua coleção. Não tem como te agradecer. Eu que te agradeço. Volte mais vezes. Será um prazer. Faz tempo que a gente não se vê. Sempre que me convidar. Obrigado, tá Rabelo. bom? Obrigado, querido. Um beijo para você. Outro.